A paz do Senhor, igreja, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe e continue abençoando as famílias. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente importante. O despertamento renova o altar. Então nós vamos estar meditando um pouquinho sobre o que traz uma renovação verdadeira, tanto na minha quanto na sua vida, quanto na vida da igreja de um modo coletivo. O texto áureo diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Quando nós vemos a palavra do Senhor dizendo a respeito de altar quebrado, nós vamos ver esse altar no contexto do Antigo Testamento e vamos ver um altar no contexto de que a palavra do Senhor nos fala no Novo Testamento. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5 e do versículo 10 ao versículo 13. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse altar, sobre a importância desse altar na vida do povo no Antigo Testamento e a importância do altar hoje. As nossas verdades, objetivos específicos estão em elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Nem tudo aquilo hoje, igreja, que diz que é um despertamento, verdadeiramente é um despertamento. Despertamento, ele traz com toda certeza o verdadeiro despertamento, esse que nós renovamos o altar e recebemos de Deus um despertamento. Nós vamos ver que ele não é algo passageiro, ele é algo contínuo na nossa vida, né? A nossa introdução na nossa revista, ela disse: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam uma necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estava rodeado de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29:43. O povo estava voltando para a terra depois de muitos anos de cativeiro. E o povo da terra, eles estavam totalmente armados já para desfazer todos os projetos que o povo estava trazendo. Tinha vindo primeiro um grupo com Zorobabel e Josué, que eles tinham trazido a primeira leva. Em seguida vem Esdras, trazendo mais uma leva de cativos.
e a terceira leva com Neemias. Na verdade, o que Deus fez, Nabucodonosor levou em 3 levas de cativos para a Babilônia, e Deus traz de volta em 3 levas também. E nós vamos ver que a importância para o povo o altar, ele representava uma importância tremenda. Por quê? Porque era ali onde o povo ia sacrificar, era ali onde o povo ia encontrar a presença de Deus. Quando nós encontramos Abraão, Isaac, Jacó, nós encontramos esses patriarcas. Já Abraão ensina, foi o homem que mais fez altares a Deus, foi Abraão. E ele vai ensinar, tanto o filho quanto o neto vão aprender com ele a importância de fazer um altar para sacrificar, para agradecer a Deus. Nós vamos encontrar em Gênesis no capítulo 35, nós vamos encontrar aqui: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze-lhe um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão. Jacó, ele está voltando, né? Ele passa um tempo longe da terra dele, e quando ele está fugindo de Esaú, Deus aparece a ele. E quando ele está voltando, o Senhor fala para ele: Jacó, você vai fazer um altar agora, um altar de sacrifício, de gratidão a Deus, ao Deus que te apareceu quando você estava fugindo. Amados, há muita situação na nossa vida que muitas das vezes nós não estamos preparados para ela. Nós só conseguimos passar porque nós temos um Deus poderoso e que se faz presente. No Antigo Testamento, ele se fazia presente no altar. Quando se fazia aquele altar, ele oferecia um sacrifício. Hoje, ele não se faz presente mais nesse altar, como muitas das vezes nós dissemos nos púlpitos das igrejas, mas ele se faz presente de um modo diário na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que quando foi se construir o tabernáculo, Deus deu a Moisés modelos de como ele queria que fossem feitos os altares. Tinha 2 altares no tabernáculo. O primeiro altar, que era o altar da entrada, era o altar do sacrifício. O altar do sacrifício era um altar feito de acácia, uma madeira nobre, a madeira mais nobre que tinha. Deus não quer qualquer coisa não, igreja. Deus quer coisa boa. Deus quer o melhor. No deserto, ele cobrou que ele queria um altar, e esse altar era feito de madeira de acácia. Como era um altar de sacrifício e ele ia queimar, você pode pensar, mas como assim? Uma madeira queima, mas aquele altar tinha ele era especificado. Por dentro, o altar era revestido de bronze. Então ali oferecia-se sacrifício, queimava-se o sacrifício ali, e ele ficava na entrada do tabernáculo. Assim que se entrava, já tinha o altar do sacrifício. Mais um pouco adiante, tinha o altar do incenso, que ele já ficava na entrada do Santo do Santo, que era onde se queimava o incenso a Deus. E aquele altar, ele era feito de madeira de acácia, só que ele era revestido com ouro. O primeiro altar, ele nos fala do nosso sacrifício a Deus. O segundo altar
fala da oração intercessória, de como está sendo, como nós fazemos, como está o nosso altar do sacrifício e como está o nosso altar da oração intercessória. Então, esse altar, ele tinha, na verdade, uma importância tremenda para o povo no Antigo Testamento. Todos os altares que nós encontramos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, têm uma importância extrema. Aqui, em Gênesis, no capítulo 8, nós vamos encontrar, no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Noé, assim que ele desce da arca, junto com a família dele, a primeira coisa que Noé faz é fazer um altar de gratidão a Deus, um altar junto com a família dele, daqueles animais que estavam ali na arca. Com certeza Noé já levou aqueles que ele ia oferecer como sacrifício a Deus ali naquele altar. E esse altar, ele tinha uma especificidade. Ele não era feito para qualquer momento, não. Ele era feito para um momento especial, um momento de gratidão a Deus, um momento de sacrifício de gratidão a Deus. Nós encontramos homens de Deus, como eu falei, Abraão foi o homem que mais fez altar. E Deus exigiu de Abraão o maior sacrifício que ele poderia exigir daquele patriarca. Ele exigiu que ele oferecesse o filho dele em sacrifício em um altar. Então Deus quer que a gente ofereça o nosso melhor. O nosso melhor. Deus quer que nós ofereçamos o nosso melhor no altar dele. Aqui todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. No tempo do profeta Elias, nos dias de Acabe, está lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 16 ao 40, nós vamos encontrar algo maravilhoso relacionado ao altar. A idolatria havia crescido de uma maneira tão grande em Israel, levada por Jezabel com o consentimento do marido dela, Acabe, e o número de profetas de Baal e de Acera era enorme em Israel. Tinha 850 profetas de Baal e Acera. E Elias, como um homem de Deus corajoso, ele resolve fazer um confronto. Ele resolve reunir todos os profetas. Lá no Monte Carmelo, ele reúne todos os profetas e convida o povo, porque o povo estava sendo levado, estava sendo induzido pelos profetas de Baal e por Jezabel. E aí, chegando ali, ele diz: olha, é o seguinte, nós vamos oferecer um sacrifício, vocês vão fazer primeiro o altar de vocês, os profetas de Baal vão fazer primeiro o altar deles, e eu vou, e vocês vão clamar a Baal, e é Deus aquele que responder. E diz que os profetas de Baal fizeram ali o altar deles e eles se automutilaram e clamaram quase um dia todo ali. E Elias
Por resto, Elias já era brincando com eles, dizendo, clama mais, vai que ele viajou e não está conseguindo ouvir vocês. E aí ele disse, não, agora eu vou clamar ao meu Deus. E aí ele fez uma coisa que nós temos que fazer, se nós quisermos ver Deus responder com fogo, responder a nossa oração. A oração de Elias nem foi uma oração longa, nem foi uma oração assim que aquela oração enorme, repetitiva, não. A oração de Elias foi uma oração simples, mas com um altar renovado. Diz que Elias renova o altar, ele faz de novo um altar, ele coloca inclusive água em volta do altar, porque ele não queria nada que dissesse o seguinte, não, o altar é porque ele teve uma técnica diferenciada para fazer o altar. Não, ele faz o altar e ele diz, se eu sou servo do Deus Altíssimo, então que Deus responda com fogo. E diz que desceu fogo do céu, lambeu primeiro o fogo, o calor foi tão grande que absorveu a água, evaporou a água e queimou toda a oferta que Elias tinha colocado ali. E aí Elias diz para o povo, agora vocês vão ferir todos os profetas. E naquele dia, todos os profetas de Baal e de Acera são mortos. Mas como que Elias conseguiu aquele tão grande feito? Ele conseguiu aquele grande feito porque primeiro ele consertou o altar. Não era em qualquer altar que ia descer fogo. Não era em qualquer altar que Deus ia responder. Não é em qualquer altar que Deus responde a oração. Tem que ser um altar que está consertado. Nós vamos encontrar Elias, pouco tempo depois, esse homem corajoso, que enfrentou toda aquela multidão e os profetas. Nós vamos encontrar esse homem fugindo da presença de uma mulher, se escondendo. A palavra do Senhor nos diz que ele foi para o deserto, ele deixou o seu moço, ele não quis companhia. Ele foi e deitou embaixo de um pé de zimbro e ele dormiu. E Elias entrou dentro de uma caverna. Ele não queria nada mais. Ele estava terrivelmente abatido. Nós temos muitas das vezes que entender que o servo de Deus, ele é humano e ele é frágil. E ele pode sim, muitas das vezes, acontecer do servo de Deus, corajoso. E às vezes nós usamos aquele versículo que nós encontramos na palavra de Deus que diz assim, se te mostrares frouxo, na hora da peleja você é frouxo mesmo. Muitas das vezes não é a frouxidão, muitas das vezes é a doença. E é só Deus que pode chegar na porta da caverna e dizer, o que tu tá fazendo aí, meu amado? Sai daí, eu ainda tenho muita coisa para você fazer. Esse mesmo homem que fez um altar, que renovou o altar, que fez grandes coisas, de repente ele está ali abatido, amedrontado, e é Deus que vai na caverna, na porta da caverna e diz, Elias, o que tu tá fazendo aí? Sai para fora agora. Sai agora, Elias. O fato de você ser valente, de você ter
um altar, consertar o altar, não quer dizer que pode chegar um momento em que você necessite de que Deus venha te chamar. Levanta e sai da caverna, porque eu tenho muita coisa para você fazer. E a palavra do Senhor, ela nos fala que esse homem corajoso, depois que ele saiu dali, Deus tinha tanta coisa para ele fazer ainda. E Elias, você e eu temos muita coisa para fazer. Mas muitas das vezes nós estamos precisando parar, consertar o altar e esperar Deus nos ajudar. Deus nos dá a voz de comando. Eu lembro de um irmão que ele ministrou na igreja e ele falou o seguinte: espera na voz de comando do Senhor. E às vezes nós temos que parar e esperar na voz de comando. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. O altar, Deus nunca exigiu coisas sofisticadas. Deus exige especificações que Ele determina, porque não é do jeito que eu quero nem do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. E Deus havia dado determinações de como era para ser feito esse altar. Teve um homem, um rei, chamado Acais. Esse rei, ele viajou, foi até uma cidade chamada Damasco. Ele naquela cidade, ele viu um altar super, hiper, mega interessante. Um altar de bronze. E aquele altar ele achou o máximo. E ele mandou tirar todas as medidas, fazer o desenho, porque ele queria fazer um altar daquele jeitinho lá em Israel para sacrificar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele voltou. Quando ele voltou, ele estava com tanta pressa daquele altar. Quando ele voltou, o altar já estava quase pronto. Só, igreja, que o altar não é do jeito que eu quero e nem do jeito que você quer. Por mais bonito que seja, muitas das vezes na obra do Senhor, nós estamos fazendo uma coisa que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Por mais bonito e mais moderno que fosse aquele altar, não era aquilo que Deus queria. Não é aquilo que Deus quer. Então nós não estamos fazendo uma obra de acordo com a minha vontade, mas eu tenho que fazer uma obra de acordo com a vontade de Deus, porque a obra não é minha, é dele. E Deus não aceitou aquele altar, não aceitou o sacrifício daquele altar que Acais fez, por mais bonito que fosse. Acais terminou oferecendo até o filho dele em sacrifício num altar como aquele. E agora o povo voltando, tudo estava em ruína ali no templo. E de repente eles começam a arrumar tudo. E na simplicidade, eles fazem ali, organizam o altar e vamos fazer um sacrifício a Deus. E foi uma alegria muito grande aquele retorno do cativeiro. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus Cristo no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Assim como no altar era feito um sacrifício, no Antigo Testamento, um sacrifício para agradar a Deus, e para que o pecado do povo fosse encoberto,
o sacerdote, ele oferecia o sacrifício, o cordeiro ali naquele altar, e ele tinha que oferecer um sacrifício pelo povo, pelo pecado do povo e pelo dele mesmo, pelo do sacerdote. No Novo Testamento, o nosso sacrifício no altar, ele foi perfeito. Ele não precisa complemento. Ele não precisa de nada que eu faço a não ser uma entrega total. Porque o sacrifício no Novo Testamento é Jesus Cristo. É lá que nós encontramos, em Cristo Jesus, que nós encontramos a presença de Deus. Porque Jesus disse, sem mim nada vocês vão poder fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Se no Antigo Testamento a gente ia a Deus através do sacrifício do altar, hoje eu vou a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, ele não tem na pregação dele, na ministração dele, nas cartas dele, ele não tem nada que não seja o centro. O centro é Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Para vós os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Para todos os que quiserem, Jesus Cristo conquistou a redenção. Nós éramos como escravo. Sabe o escravo? Por exemplo, no Brasil, o escravo, ele não tinha como fazer nada pela liberdade dele. Mas existia uma carta chamada de Lei Áurea, que foi uma lei assinada por uma princesa. Aquela lei ali, ela libertou todos os escravos. Continuou sendo escravo quem queria, quem não saiu da fazenda e continuou ali. Então, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele nos deu essa carta de alforria, que é a nossa lei áurea. Ele deu a carta de alforria. Nós somos livres, livres para servir a Cristo, livres para um novo viver. Mas existe ainda pessoas que, como no tempo da escravidão, preferiu ficar na fazenda? Existe. Existem muitas pessoas que até hoje preferem viver na escravidão do que ter a liberdade que existe em Cristo Jesus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, ele já tinha o projeto e ele diz que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Pai Celestial participou. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Cristo cooperou, Cristo participou desse momento tão crucial ali na cruz. Ele poderia ter dito que não queria. Como ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então ele participou voluntariamente por mim e por você lá na cruz do Calvário.
para que eu e você, hoje, não necessitássemos mais de um altar de pedra, mas tenhamos a nossa vida como um altar aonde Cristo vive. Ele é o sacrifício verdadeiro. É por isso que hoje ele diz que o nosso sacrifício hoje é o nosso culto racional. É o meu culto com raciocínio que eu ofereço a Deus. Esse é o meu sacrifício hoje. Não mais num altar, mas aos pés de Cristo, que conquistou para mim e para você essa liberdade. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Até chegar à cruz, foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O Espírito Santo, sempre, 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 com Jesus Cristo, ajudando ele a passar por aqueles momentos de tanta angústia, de tanta angústia que ele chegou a suar sangue. E o Espírito Santo ali, ajudando ele. É o Espírito Santo que me ajuda e que te ajuda hoje. Quando a gente pensa que a gente não está mais dando conta, é o Espírito Santo que nos ajuda a passar e a vencer e a chegar do outro lado. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. É o Espírito Santo que revela, iluminando os nossos olhos, trazendo entendimento para que possamos ver a grandeza de Cristo ressuscitado. É o Espírito Santo que revela ao meu e revela ao seu coração. Essa palavra que muitas das vezes a gente fala para uma pessoa e a pessoa não dá muita importância. Porque quem revela essa palavra ao coração do homem é o Espírito Santo. É ele que revela o mistério de Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou. É ele que revela esse mistério ao nosso coração pecador, ao coração do pecador. O Espírito ensina as profundidades do vitupério de Cristo. Quando Jesus Cristo, 2 discípulos, eles iam para Emaús, e na estrada eles foram conversando, porque era o assunto, né, do dia, do Nazareno que tinha sido crucificado, e aquele assunto ali todo mundo estava comentando. E eles iam comentando sobre aquele assunto ali no caminho. E quando eles vão comentando, eles sentem que o coração deles está ardendo, porque aquele homem que começou a andar junto com ele ia explicando as escrituras para eles. Ele ia falando e eles sentiam o coração deles ardendo, porque quando Deus está falando com você, você sente a diferença. Você sente o seu coração ardendo. Você sente Deus próximo de você. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou essa palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. No tabernáculo tinha uma separação. Ali no tabernáculo tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era uma cortina. Essa cortina
ela era feita de um material tão grosso que não era aquele material assim que você chegava, encostava e aquele material saía do lugar, não. Era um material extremamente grosso, porque aquele lugar ali, o homem não podia ultrapassar para o lugar santíssimo, não. O homem tinha que ficar, os sacerdotes, os ajudantes, né, ficavam ali. Só quem entrava uma vez por ano dentro daquele lugar, que era o lugar santíssimo, era o sumo sacerdote, uma única vez por ano. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, aquela cortina se rasgou, abriu. Então, dá-nos a liberdade de chegar no Santo do Santo, no lugar santíssimo. Então, o Espírito explica qual é esse verdadeiro sentido. Hoje você não podia, porque o altar do incenso, ele ficava na entrada, perto dessa cortina. Hoje você não precisa chegar no altar, só no altar do incenso. Você pode passar para dentro. Como eu falei, o altar do incenso, ele simbolizava a oração intercessória. Simboliza a oração intercessória. Então hoje você, na oração intercessória, você entra no Santo do Santo, na presença de Deus. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Isaías, quando ele entrou no templo, até então Isaías era um profeta, ele já era profeta, quando ele entra ali no templo, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Só a igreja que, quando ele entra ali, você pode notar que Isaías já falou, se eu não me engano, são 6 ais. Ai do povo, ai daquilo, outro. Então, muitas das vezes, nós achamos erro em muita gente. Nós ficamos olhando e encontramos erro em muitas pessoas, mas nós não encontramos erro em nós. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele chega e ele ilumina, ele penetra no mais profundo, eu não vejo mais o erro do meu irmão, eu vejo o meu. Tem pessoa que diz que quanto mais ela ora, mais Deus mostra para ela, revela a vida de alguém, revela a vida de outra pessoa. Comigo é o contrário. Quanto mais eu oro, mais Deus me mostra o tanto que eu preciso melhorar. Quanto mais eu oro, mais Deus fala comigo de quanta coisa na minha vida tem que ser mudada. Então, o Espírito Santo, ele ilumina, ele penetra no mais profundo do meu ser, da minha consciência, para que eu saiba que eu é quem preciso melhorar. Eu não sou perfeita, assim como quem está do meu lado também não é perfeito. Eu não sou uma pessoa completa, não. Eu sou uma pessoa que sou um altar que Cristo habita e que sou completada por Cristo Jesus. Porque sem Cristo nós não somos nada, viu? Você sabe disso, né? O cuidado com as imitações. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que hoje em dia estão dizendo que é avivamento. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com as imitações de avivamento. Ezequias,
quando ele decidiu, ele encontrou o livro da lei e ele decidiu fazer uma mudança ali, e ele convocou os sacerdotes, levitas, e ele fez um verdadeiro avivamento. E hoje nós estamos vendo muita coisa. Aqui na nossa revista diz assim: algumas aparências de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muitos avivamentos que estão acontecendo hoje, eles não são nada mais do que uma satisfação para a carne e para o emocional. Às vezes a pessoa se emociona. Se emocionar é diferente de ter uma mudança espiritual. Eu sempre observei em muitos avivamentos, ditos avivamentos, entre aspas, que acontece, em que as pessoas, na outra semana, elas estão exatamente do mesmo jeito. Nada mudou, continuam da mesma maneira. Um avivamento verdadeiro, ele traz mudança. Ele traz uma mudança duradoura. O avivamento de Ezequias foi responsável por Deus levar ainda praticamente 200 anos para o cativeiro de Judá. Por causa do avivamento, por causa do arrependimento do povo, porque o povo se dispôs a consertar o altar. Então, um avivamento, para ele verdadeiramente ter um significado, ter um sentido, tem que ter crente tendo mudança de vida, tem que ter crente trazendo uma nova unção para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Tem um adágio que o pessoal fala e eu gosto muito dele. Diz que você vê de verdade quem é uma pessoa quando você não tem nada para oferecer para ela, ou seja, você não tem benefício nenhum e aquela pessoa ali, ela te trata exatamente como ela trata quem pode trazer muito benefício. E nós temos que hoje estar pedindo isso na nossa vida, porque hoje tem muitos pregadores especialistas em avivamento. Eles se especializaram em palavras de efeito que faz o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Mas sabe até fazer, aqui na nossa revista diz, sabe que até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiência sem nenhum poder e a menor reverência. São shows evangélicos. Show. Hoje muitas pessoas diz que vão para Antes a gente dizia que ia para um louvor, né? Eu uma vez fui para Diante do Trono. Era um louvor. Nós levamos a igreja toda. E do mais velho ao menor, todo mundo saiu dali impactado, chorando de alegria. Hoje isso não existe mais. Hoje o que existe são shows gospel, mudou o nome, é show gospel. E a pessoa diz que isso é um avivamento, não é igreja. Avivamento você constrói ele sozinho, avivamento você constrói ele na sua igreja, junto com seus irmãos. Você não precisa de ir longe para você construir um avivamento.
para se fazer um sacrifício no altar, no Antigo Testamento, Deus chamava uma pessoa sozinha, como ele chamou Jacó. Vem aqui, Jacó, oferece um sacrifício aqui, ó, ao teu Deus que te ajudou quando você estava fugindo. Noé, olha o altar que você está fazendo junto com a sua família. Abraão, é só você e seu filho nesse altar. Então, o avivamento, igreja, a exemplo do altar de antigamente, ele pode ser com uma pessoa e ele pode ser com várias pessoas, como foi no dia de Elias, que tinha muitas pessoas ali, uma nação inteira, assim como hoje, para você edificar seu altar, você pode estar no seu quarto e orar sozinho. Como você pode estar na sua igreja numa festa também, como você pode estar num culto normal. Você vai edificar o seu altar, porque o seu altar hoje é a presença de Cristo na sua vida. É a presença do Espírito Santo, que diz que nós somos o altar. E esse altar, ele precisa estar constantemente sendo arrumado, sendo organizado. Pega uma pedrinha ali, coloca no lugar. Porque para você ter uma ideia, Deus fez de pedra, né? Porque Ele nos conhece. Às vezes nós estamos precisando organizar as pedras na nossa vida para que a gente possa ter um altar, para que Deus venha habitar e venha fazer milagre. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Hoje à noite, em nome de Jesus, nós temos a nossa Santa Ceia. E eu gostaria muito que você não deixasse de participar, exceto se você estiver doente, se você estiver gripado, sentindo alguma coisa. Então você fique em casa, mas do contrário, vamos para a igreja, vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te dê um domingo abençoado junto com a sua família. Amém?